Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou o grande momento. Chegou o dia da gente fazer aquele review sobre a Bambu Lab A1 Mini. Sim, depois de praticamente 30 dias de uso, mais de 8 quilos de material gastos nessa impressora, fazendo impressões normais, impressões coloridas, impressões articuladas, qual será o nosso veredito real sobre essa impressora? Uma impressora que vocês tanto pediram para a gente fazer análise e finalmente a gente conseguiu um modelo da Bambu para dar a nossa opinião sobre as impressoras aí dessa marca. Vamos começar esse review agradecendo o pessoal da 3D Touch, que é a empresa brasileira que faz a importação de modo oficial das impressoras Bambu Lab aqui no Brasil. A 3D Touch enviou para a gente a Bambu A1 Mini para poder fazer o teste, poder divulgar, poder mostrar para vocês. Então, os nossos sinceros agradecimentos ao pessoal da 3D Touch, porque sem eles, essa movimentação, todo esse review não seria possível, beleza? A gente vai começar falando sobre as dimensões da impressora Bambu Lab A1 Mini, tá? Então, ela tem o potencial para você poder imprimir uma área cúbica de 18 centímetros. A mesa dela tem uma área útil de 18 centímetros no X, no Y e 18 centímetros também na altura, tá? Como todos sabem, a impressora A1 Mini é uma impressora que é vendida como combo, ou seja, ela já traz aí por padrão de fábrica o kit do AMS, o AMS que não é igual ao AMS das impressoras da linha maior, né, a impressora X1 Carbon, a P1P, a P1S, é aquele AMS Lite, onde os filamentos ficam expostos do lado de fora da impressora e você vai encaixando eles na lateral desse AMS Lite, beleza? Então com isso você tem a opção de imprimir usando a AMS ou não utilizando a AMS. Quando a gente trabalha com a AMS, a A1 Mini permite com que você trabalhe em até 4 filamentos diferentes ao mesmo tempo, né? Você vai fazer o fatiamento, vai preparar o modelo e ela suporta até 4 filamentos sem nenhum problema. Ou se você preferir, você não quer trabalhar com a impressão multifilamento, você pode trabalhar com apenas um carretel, ela tem um suporte que já vem na impressora pronto para fazer isso, beleza? Falando um pouco da máquina em si, ela é uma máquina que tem toda a estrutura feita com um guia linear, então ela não tem as roldanas, né, aquelas polias que a gente tem que ficar se preocupando com a manutenção. Ela é uma impressora Direct Drive, então ela tem uma estrutura Direct Drive. Ela trabalha com um bico de aço forjado, então é um bico super resistente. Ela já vem com um bico no tamanho 0,4 e existem outros bicos que você pode adquirir. Então tem bico 0,6, bico 0,8, o padrão de mercado, tá? É uma impressora que suporta impressão até 500 milímetros sem nenhum problema e ela também trabalha com qualquer tipo de material, tá? A própria Bambu Lab recomenda que você trabalhe com PLA, PETG, TPU. Eles não recomendam muito o ABS por ela ser uma impressora menor, né? Vai ter uma área ali menor de contato, mas caso você precise trabalhar com ABS, ela também suporta sem nenhum problema, tá? Outra coisa legal da impressora é que ela já vem com a placa PEI, então é uma placa PEI dupla face, ela é igual dos dois lados, né? Ela é texturizada tanto na frente quanto no verso, e aí você tem a facilidade de usar os dois lados. Caso aconteça alguma coisa com um lado, você pode virar e utilizar o outro lado sem nenhum problema. A Bambu Lab, diferente das impressoras que existem no mercado, ela tem um firmware próprio, tá? Então ela não é uma impressora nem Marley, nem Clipper. Ela tem um firmware próprio da Bambu Lab, o que faz com que a experiência da impressão seja muito, muito, muito interessante, tá? E falando em experiência, a gente não tem como não falar da experiência que a Bambu Lab traz para o usuário final, tá? Essa impressora, sem dúvida nenhuma, de todas as impressoras que eu usei, é a impressora que tem a melhor experiência para o usuário. É a empresa que mais se preocupou com o usuário final. Por quê? A sua experiência começa desde o momento onde você começa a abrir a caixa, fazer o unboxing da impressora. Você abre, tem muitos cuidados nesse unboxing. Você abre a caixa, já vem um detalhe com a marca, aí você vai tirando, você vê como a impressora foi muito bem protegida, como ela foi muito bem cuidada. Toda impressora muito bem cuidada para você receber ela com maior carinho. A gente até fala que a experiência do usuário nessa máquina é a mesma experiência que a Apple tenta trazer nos produtos. Então,
você tem uma experiência em remover essa impressora da caixa e começar a utilizar ela. E continuando na parte da experiência, ela é uma impressora que foi pensada para o usuário, né? Então, grandes problemas que a gente tem nas impressoras tradicionais de mercado, a Bambu conseguiu superar e eliminar todos esses problemas. Por exemplo, essa máquina você não precisa fazer o nivelamento. É uma máquina que faz a calibração da máquina sozinha, tá? Você não tem que achar offset, você não tem que ficar com o papelzinho na mesa, ela faz esse trabalho todo para você. É uma máquina que vai tirar a vibração, a ressonância de forma automatizada. Ela também faz toda a parte de calibração de fluxo do material de forma inteligente. Então você não tem mais que ficar se preocupando em calibrar o fluxo de cada material que você vai usar. Então a Bambu com certeza traz uma inovação na experiência que o usuário tem, que é algo que eu nunca tinha visto em mais de 15 anos trabalhando com impressão 3D, mexendo, estudando essa tecnologia, tá? Então é uma máquina que nesse quesito não tem nenhuma outra máquina que supera. Ainda nessa questão da experiência do usuário, ela tem muitos recursos para quem é leigo, para quem é intermediário e quem é avançado, tá? A impressora, ela te avisa de vários e vários problemas que possam acontecer. Então, por exemplo, entupiu o filamento no bico. A impressora para a impressão, ela dá um alerta na tela, aparece um QR Code para você ver um vídeo de como resolver aquele problema. Então, mais uma vez, a Bambu se preocupando com a experiência do usuário. Um outro exemplo é quando chega o momento da manutenção. Nas máquinas convencionais, a gente nunca sabe de fato qual que é o momento certo de fazer a manutenção. Se é depois de uma semana, depois de um mês, depois de 1 quilo de material gasto, 2 quilos de material gasto. A gente não tem que ter essa preocupação com as máquinas da Bambu. Por quê? Quando chega o momento da manutenção, ela te manda um alerta novamente na tela, vem um QR Code mostrando um vídeo, como que você faz essa manutenção, o que que você precisa fazer naquela manutenção. Então, mais uma vez, é uma empresa que é extremamente preocupada com a qualidade do uso do usuário com a máquina. Então, a experiência que ela entrega para o usuário é inacreditável, tá? Em todas as máquinas que eu usei nessa minha trajetória do 3D, nenhuma máquina chegou perto disso. Ela realmente é uma máquina, conecte na tomada e faça a sua impressão. Então ela é uma máquina pensada para quem não sabe imprimir, é uma máquina para quem já conhece impressão e para quem domina muito a impressão, tá? É lógico que eu utilizando essa máquina me disparou muito mais vontade de testar os outros modelos para perceber se essa experiência continua igual, para a gente conseguir ter performance maior da máquina, mas se na menor a gente já tem toda essa experiência, toda essa qualidade, dificilmente nas impressoras maiores essa qualidade vai diminuir. A tendência é que essa qualidade aumente cada vez mais com a qualidade das máquinas que eles vão entregando, tá? Então, se você ainda tem dúvidas sobre essa máquina é boa, não é boa, sim, é uma máquina excelente e principalmente no quesito de experiência e cuidado com o usuário, ela é nota 10, tá? Não tem como a gente dar uma nota menor do que essa para essa máquina. Falando um pouco da área útil dessa máquina, que tem 18 centímetros cúbicos, muitas pessoas me perguntaram assim, mas ela não é uma máquina muito pequena para o que está apresentando? Eu vou fazer peças muito grandes e de repente não cabe. E minha pergunta para o pessoal sempre foi, tá bom, então me fala qual foi a maior peça que você imprimiu de uma única vez? E aí as pessoas param e pensam, falam assim, não foi tão grande assim, deu 14 centímetros, 13 centímetros, por quê? A maioria das peças elas vêm fracionadas por questões de suporte ou questões de encaixe, algumas questões que o modelador pensa para você posicionar a peça de uma melhor forma na mesa, e aí você tem uma experiência melhor durante a impressão. Então, quando a gente fala de área, é muito relativo. Essa impressora ela consegue fazer produtos relativamente grandes comparados ao que você trabalha. Então tem muita gente que fala assim, eu vou conseguir fazer chaveiro? Vai conseguir. Vou conseguir fazer luminária? Vai conseguir. Vou fazer o colecionável? Vai conseguir. E com extrema qualidade, extrema facilidade, porque é uma máquina que prega isso, qualidade e facilidade. Então, a área útil eu acho que é muito boa. É claro que existem casos onde as pessoas usam áreas maiores, e para isso tem a irmã mais nova dela, que é a 1, tem as máquinas maiores, a P1P, a P1S, a X1,
vai acabar te atendendo, basta saber o que você trabalha. Mas na maioria dos casos as pessoas nunca usam peças tão grandes assim para ficar eliminando a máquina só porque ela tem 18 centímetros cúbicos, tá? Então com 18 centímetros a gente consegue fazer muita coisa legal nessa máquina. Dá para fazer muitas e muitas peças de uma forma bem diferenciada e que vai atender o seu nicho de mercado. O mais interessante, é claro, dessa impressora, e é o que faz a grande diferença nas máquinas da Bambolab, são as impressões em modo multicor, em modo multifilamento. Eu vou mostrar algumas peças que eu fiz, eu tenho mostrado diariamente nos stories. Então, por exemplo, esse Homem-Aranha foi feito diretamente na Unmini. Esse busto da caveira mexicana, totalmente colorido, pintado aqui por filamento, tá? Não é tinta. Tem esse Pokémon, que ele já sai completamente colorido. Tem os queridinhos do momento, que são as fotografias em tipo Rio Forge, né? Então, são várias coisas que a gente pode imprimir. E olha só a dimensão, tá? O tamanho inteiro da mesa, 18 centímetros quadrado. Queridinhos da galera também, como os dragõezinhos coloridos, articulados. E sem dúvida nenhuma, as impressões coloridas são de fato o grande diferencial dessa máquina. Por quê? Você vai conseguir vender uma peça como essa sem nenhuma cor? Vai. Mas se você colocar essa mesma peça toda colorida, o ganho, né, da divulgação da sua peça, a forma que você vai faturar em cima dessa peça é muito maior. E aí vem a grande questão, que foi uma chuva de comentários, uma chuva de dúvidas toda vez que eu posto alguma coisa sobre a Um. E o desperdício? Realmente perde muito material? Depende. Essa vai ser minha resposta para você. Você vai ter que pensar duas coisas. Primeiro, você vai ter alguém muito qualificado para fazer uma pintura super detalhista, como essa aqui do pescoço desse modelo? A pessoa vai conseguir te atender em escala, de forma rápida? Quanto que vai ser o custo desse profissional colorindo uma peça, por exemplo, como esta para você? Você vai conseguir suprir a necessidade do seu mercado? Se a resposta for sim, consigo suprir com pintura, beleza, então continue imprimindo em uma única cor. Você não tem alguém para pintar, você não sabe pintar e você está querendo trabalhar com peças multicores, invista numa impressora colorida. O desperdício é relativo, existem várias formas de fazer o fatiamento e cada forma você vai conseguir compensar o gasto de material. Se você fatiar a peça de uma forma normal, é claro, ela vai gastar bastante, mas se você conseguir aproveitar todos os recursos para você economizar o material, você vai sim conseguir economizar uma quantidade considerada de material. Então você pode usar a troca de cor fazendo a limpeza no preenchimento da peça, você pode usar a troca de cor fazendo suportes na peça, você pode colocar a troca de cor e a limpeza dessa cor numa peça auxiliar, que depois você pode dar de brinde para alguém. Você pode até vender essa peça multicolorida, porque ela vai ter um acabamento diferencial por ser a purga da troca de cor que você está fazendo ali naquele momento, tá? Então tem várias técnicas para você fazer o flushing, né, a troca de material, que vão fazer com que você economize nessa troca, tá? É claro que ainda assim existe um desperdício, mas é o que eu falo diariamente nos stories. Existe desperdício na impressão 3D de outras formas, e o pessoal pegou a Bambu para Cristo, tá? Então você desperdiça muito material fazendo suporte, às vezes você desperdiça muito material fazendo a peça errada. Então existem também outras coisas que desperdiçam material, só que as pessoas gostam de bater sempre num ponto da impressão colorida, por exemplo. Então é claro que desperdiça, mas você tem que saber dosar. E é claro que você também não vai fazer só uma única peça quando você faz a impressão colorida. O ideal é que você já aproveite e faça várias peças, né, para você economizar exatamente no desperdício. Já que você vai desperdiçar, você desperdiça uma única vez e não vai fazer só uma peça. Você faz 3, 4 peças, assim você desperdiça só uma vez e produz 4, 5, 10 peças de uma única vez, tá? Por quê? O desperdício para troca é o mesmo se você fizer uma peça, se você fizer 10 peças, 50 peças, tá? Então a gente tem que aprender a otimizar o seu fatiamento. Esse é o grande segredo da economia. E é claro que o pessoal da Bambu Labs escuta esses feedbacks da comunidade e com certeza eles estão pensando numa forma de tentar minimizar o desperdício, né? Tentando gerar novas formas de fatiamento, colocando outras opções para fazer o flushing, e aí vai também da pessoa aprender, estudar bastante o conteúdo do fatiador
para saber por que está desperdiçando e como evitar esse desperdício, beleza? Então, eu acho que o desperdício é relativo pela qualidade da peça que você está ganhando. Você consegue reverter o desperdício de material financeiramente numa peça que você vai entregar totalmente colorida para o seu cliente, beleza? Então, com base em tudo isso que a gente usou, testou, analisou, viu dessa máquina, não tem como a gente não gostar dessa máquina, não tem como a gente não se apaixonar pela máquina da Bambu Labs, e uma vez que você entra na experiência dessa máquina, fica muito complicado você querer sair dela, tá? O sentimento que eu tive é que agora que eu consegui colocar mãos em uma dessas máquinas, a minha vontade é poder testar todas as outras, todos os outros modelos, porque a qualidade que ela me entregou e a facilidade que ela me entregou me cativaram a fazer eu virar um apaixonado pela marca, um apaixonado pelos resultados que a impressora me entregou, tá? Além disso, a impressora conta com acesso via internet, você pode acompanhar suas impressões à distância, ela já conta com câmera para você gravar time-lapse, ela conta com um aplicativo para o seu celular, então ela conta com vários recursos que já vêm incluso na máquina e você não precisa ficar adicionando periféricos para você ter um recurso ou outro recurso, beleza? Então, para quem tem a dúvida, vale a pena, não vale a pena? Sim, é uma máquina que vale muito a pena e você pode optar por impressões multimaterial, né, multicor, ou uma impressão normal. Se você quer parar de ter dor de cabeça com manutenções, com nivelamento, com configurações, a Bambu Labs acaba com esse problema para você. Seja na 1 Mini, na 1, na P1P, na P1S, na X1 Carbon, todas elas têm esse sistema que vai fazer com que a vida do usuário de impressão 3D seja facilitado cada vez mais. Então, se você está começando e tem a dúvida se você quer uma impressora igual a essa, sim. Se você tem condições, invista, porque você não vai se arrepender. É um ótimo investimento que você vai fazer para o seu negócio. Ah, eu já tenho impressoras que fazem impressão, eu quero me aventurar no mundo do multimaterial, mas eu não queria investir numa máquina muito grande. Invista primeiro na 1 Mini, entende como funciona, analisa, tira suas peças, você vai se apaixonando por esse mundo multimaterial e aí você vai evoluindo na linha da Bambu, você vai gostar demais. Então, é uma máquina que eu recomendo para quem não sabe nada de impressão 3D, está começando agora, vai te atender super bem. Para quem já conhece um pouco, vai te atender super bem. Para quem é expert, vai se apaixonar e vai ficar maluco com o resultado que ela entrega, tanto de qualidade quanto de experiência, beleza? Então, mais uma vez, eu queria agradecer todo o pessoal da 3D Touch, Diego, Lorena, toda a equipe que atendeu a gente, entrou em contato, falou se a gente tinha interesse de divulgar a máquina, testar a máquina. A gente gostou muito da máquina, gostou muito de ter essa parceria. A gente espera que a parceria continue por longos anos, que a gente consiga testar outros modelos, porque foi muito legal pra gente, muito legal pro canal. Eu acho que é muito legal para a comunidade quando tem várias pessoas de diferentes segmentos mexendo na máquina, mostrando a potência dessa máquina. É legal para que as pessoas entendam que sim, é uma máquina boa, não tem problemas. Quando tem problemas, a empresa se preocupa em tratar os problemas. E eu acho que é uma experiência que todo mundo que trabalha com impressão 3D deveria viver, deveria mexer um pouquinho numa Bambu Lab para poder trocar esse sentimento de, às vezes, não gosto de impressão 3D, e a facilidade que ela trouxe pra gente é algo incrível, beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado a toda a equipe da 3D Touch por ter proporcionado esse contato com as impressoras da Bambu pra gente. E para você que está assistindo o vídeo, se tem ainda alguma dúvida sobre as impressoras da Bambu Labs, deixa aí no comentário que a gente vai ler, vai entender e assim que possível a gente vai responder vocês.